Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Vasco. Marquezine na área. Sextou. Agora sextou. 5 da tarde. Nada melhor do que o nosso gole da tarde. Então, estamos vindo aqui, como prometido, trazendo mais um vídeo, mais um bate-papo rápido, né? Mais um vídeo para a gente poder estar falando mais um pouquinho dos assuntos do Vasco, do dia a dia, do cotidiano, temas relevantes sempre, óbvio, tudo que envolve Vasco é sempre um tema relevante. Então, a gente traz sempre esses conteúdos importantes e relevantes. Antes, eu queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, deem esse like aqui, dê o joinha, compartilhem os nossos conteúdos para os amigos vascaínos, deixa todo mundo ciente desse projeto bem legal que é a Ser Vasco, que faz com que a gente sempre venha aqui de uma forma muito lúdica, muito criativa e leve cada vez mais uma mensagem importante do bem sobre o Vasco para você, né? Independente do conteúdo em si, eu acho que a forma como a gente leva é o mais importante para a gente e a gente vem cumprindo essa missão diariamente. Lá nas redes sociais, sigam a gente. Então, @SerVascoOficial, mesmo modo oficial é o Oda Ser Vasco. Então, isso vale para Instagram, Twitter, TikTok. Então, deem essa moral pra gente lá nas redes sociais e divulguem também pra gente. Quase que não sai aqui, quase que eu gaguejei. Enfim, deem essa moral pra gente lá, deem essa moral pra gente aqui. Bom, e como todo sextor, tenho certeza que já vai estar todo mundo tomando o seu gole da tarde, o seu gole da noite. Queria convidar vocês para a nossa live mais tarde, às 8h30 da noite. Eu e meu brother Luizão estaremos aqui batendo um papão, né? Vamos sextar com vocês. Então teremos um prazer gigante se vocês sextarem com os Luizes. Então aguardamos vocês às 8h30 da noite mais tarde para a gente fazer aquela resenha divertida. Bom, falando um pouquinho de Vasco, eu acho que o primeiro não tem como a gente não mencionar a coleção da Resposta Histórica, a coleção de camisa muito, mas muito legal que está rolando. Então você que ainda não adquiriu, corre já para adquirir a sua coleção das camisas históricas. Resposta Histórica que comemora 100 anos no dia 7 de abril, no domingo. Então é um dia importante, relevante, acho que não só para o Vasco, como para todo mundo, né? Tanto é que os especialistas falam muito que o Vasco deveria ser uma matéria de escola por toda a história que o clube tem, por toda o exemplo que o clube deu há exatos 100 anos atrás, em 1924, né? Falando muito rápido para quem ainda não teve oportunidade de saber, o Vasco que tinha 12 atletas e o Vasco foi obrigado a dispensar esses 12 atletas pela associação da época e o Vasco se negou, né? A associação essa que era formada pelos outros clubes e o Vasco se negou a dispensar esses 12 jogadores que eram formados por pretos, por operários, por analfabetos, e o Vasco se negou, e isso foi um exemplo grande. Tô só dando uma resumida, a história é legal, é boa de ser contada, então a gente vai trazer mais um detalhe no próprio domingo. Então no domingo a gente traz um conteúdo, falando aí sim de uma forma mais detalhada, mas de uma forma muito resumida é isso, que o Vasco se recusou a dispensar esses 12 atletas, e foi o maior exemplo já dado no futebol até hoje em 100 anos. Né? Então, domingão, 100 anos, 1924, 2024, 7 de abril, estaremos comemorando e um orgulho danado que dá no vascaíno de comemorar uma data como essa. Bom, falando um pouquinho do time, a gente já vem falando, verdade, falando um pouco do time, falando um pouco de contratação, Martinez, que eu tinha comentado que estava ficando meio que para trás, que o Kaique e o Marlon tinham se adiantado um pouco. Martinez, principalmente amanhã, volta à pauta muito forte, então a expectativa é de que o Vasco amanhã, inclusive tendo um amistoso contra o América Mineiro em São Januário, o Vasco consiga se aproximar definitivamente do América Mineiro, do jogador, e quem sabe amanhã pode ser um dia importante para a gente contratá-lo. Meio campo que o Vasco hoje precisa com a contusão do Paia, então é um setor que ficou ainda mais devastado, já tinha a perda do Jair, já tinha a perda do Paulinho, e aí agora a perda do Paia nos próximos jogos, mesmo com o nosso ídolo, com o nosso craque, muito dedicado à recuperação, muito otimista é que ele só volte no jogo contra o Criciúma na terceira rodada.
Então, até lá, o Vasco realmente vai ter que se reinventar nesse meio de campo. Vamos ver como fica. Mas mais tarde, na nossa live, a gente vai estar falando um pouco do time, um pouco dessa questão de contratação, picotando também mais outros assuntos. Então, a gente vai esperar vocês mais tarde, às 8h30. Queria pedir para que vocês, novamente, ativem aqui o sininho, deem um like nos nossos conteúdos, compartilhem para os amigos vascaínos, compartilhem para todo mundo. Se você estiver agora, nesse momento, tomando o teu chopinho, pô, faça isso, dando aquele like, dando aquela moral pra gente, seguindo a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo modo oficial é o da Ser Vasco. Então dê essa moral pra gente que a gente fica muito feliz. Então estaremos esperando vocês às 8h30 mais tarde, eu e meu brother Luizão, pra gente poder prosear, resenhar e falar muito de Vasco nesse sextou. Aguardamos vocês mais tarde, ó. Aqui é Vasco, porra.